O Flamengo estaria de olho na contratação do lateral esquerdo Kaique Bruno. E é como disse o Ronaldo Nazário: torcedores, calma, torcedores, calma, muita calma nessa hora. E além de falar também sobre o Kaique Bruno, trazer a informação que foi divulgada pelo jornalista Adroaldo Leal, da Rádio Fã, de que o Cruzeiro também estaria de olho na contratação de Bernabei, lateral esquerdo que pertence ao Internacional e que o Cruzeiro gostaria de contar com o jogador para a temporada de 2027. Ou seja, nesta atual temporada estaria descartado a possibilidade do Bernabei vestir a camisa do Cruzeiro. Vale lembrar também que o nome do lateral esquerdo Wendel do São Paulo foi outro a ser cogitado para a lateral esquerda do Cruzeiro ainda essa semana. Isso e muito mais vamos comentar no nosso conteúdo de hoje. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. E vamos começar falando sobre o Kaique Bruno. Afirmaram, nesta quarta-feira, o pessoal do GE, que o Flamengo teria interesse na contratação do Kaique, que pessoas ligadas ao jogador, representantes do atleta, já teriam até mesmo visitado a estrutura do Flamengo. Só que tá aqui uma informação do Thiago Fernandes, da TV Bandeirantes. Ele conversou diretamente com o pai do Kaique, que descartou essa possibilidade. Falou: olha, o Cruzeiro não temos nenhuma negociação de renovação, mas nenhum representante do Kaique visitou o CT do Flamengo, como foi dito pelo pessoal, como foi dito pela imprensa. Então, o pai do Kaique disse que a intenção é de renovar o contrato do jogador. Vale lembrar também que o Samuel Venâncio, que é sinônimo de credibilidade para o torcedor cruzeirense, disse que, assim, uma possibilidade real do Kaique ser vendido nesta atual janela de transferências que vai se iniciar no meio da temporada. E caso o Cruzeiro não venda o Kaique Bruno, aí sim eles voltariam a falar da renovação de contrato, que hoje não existe uma conversa entre as partes para que esta renovação aconteça. Ou seja, tá travado por enquanto, mas é como disse o Samuel Venâncio: Cruzeiro não vai acertar a renovação de contrato para saber, será que a gente vai ou não vender o Kaique agora? Então não precisaria renovar o seu contrato. Agora, caso o Cruzeiro não venda o jogador, não chegue uma proposta que o Cruzeiro ache irrecusável pelo atleta, aí sim a Raposa voltaria a negociar com o Kaique. E de fato, se o Flamengo tem interesse, com o pedido do Leonardo Jardim, pode até ter, mas o Cruzeiro não vai facilitar. E sinceramente, conhecendo a humildade, o profissionalismo do Kaique Bruno, eu duvido muito que o jogador vá fazer algum tipo de sacanagem com o Cruzeiro. Ou seja, chega na atual janela, se der bom uma venda, beleza, se não, renova o contrato. E conhecendo o Kaique, eu acho muito difícil que ele vai virar as costas para o Cruzeiro e recusar uma renovação de contrato. E sobre o lateral esquerdo Bernabei, informação do Adroaldo Leal. Vale a pena lembrar que é uma informação que crava que o interesse do Cruzeiro seria para a próxima temporada, sendo que o Cruzeiro já tem que buscar um novo lateral esquerdo para a atual temporada. Isso porque o Cauã Prats vai se transferir em breve para o Borussia Dortmund. O jogador já está vendido. E sobre o Wendel, lateral esquerdo, que é conhecido pelo Arthur Jorge, um jogador que teve uma passagem interessante no futebol português, tem sido reserva do São Paulo e até a imprensa, os setoristas do São Paulo falam que a própria equipe não deve colocar dificuldade alguma para uma saída do Wendel, que desde que chegou ele decepcionou, não conseguiu atingir o seu melhor nível técnico, tem um salário considerado alto e por isso os caras não colocam grandes empecilhos para uma saída do Wendel. Vamos aguardar e esperar mais detalhes, até porque no momento são muitas especulações. De concreto, de negociação mesmo, tem muito pouco para se falar. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre as movimentações de mercado do Cruzeiro. De novo, peço que deixe aqui o seu gostei e que também se inscreva no nosso canal.
Agora vamos conferir o que a imprensa tem falado sobre o maior de Minas. Mas existe esse entrave aí por parte dos representantes do Kaique que querem que ele vá jogar no futebol europeu. E pintou um nome que o Cruzeiro está monitorando, é um jogador que eu gosto muito, trata-se do Alessandro Bernabei, lateral do Internacional de 25 anos. Ele passou aí pelas categorias de base do Lanús, com o técnico Luiz Ubeldia. E o Bernabei ontem, eu estava até acompanhando os lances do jogo, fez gol, deu assistência para 2 gols, enfim. É um jogador muito bom na posição e é um jogador que o Cruzeiro está monitorando sim e teria interesse para que fosse aí o substituto do Kaique, caso uma saída do Kaique. Como eles estão estudando essa questão, Léo, de ser uma negociação mais para o final do ano, independente aí se o Bernabei via fazer, no caso aí, fizer, né, na verdade, os 13 jogos pelo Inter, etc, seria mais pro final do ano, numa possível saída do Kaique, o que não quer dizer também que o Kaique não pode sair agora no meio do ano. Ou que ele não fique pro ano que vem. Isso, e lembrando que o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027, e o Bernabei tem contato com o Internacional, que adquiriu ele junto ao Celtic em 2025, com contrato até o final de 2028. O Flamengo quer contratar Kaique Bruno, lateral do Cruzeiro, na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa de 2026. Informação que a gente subiu agora no GE. Globo, ao lado da Luísa Sá e do Guilherme Macedo, setoristas do Flamengo e do Cruzeiro. É um pedido expresso do treinador Leonardo Jardim, que trabalhou com o Kaique no Cruzeiro na última temporada. E nessa semana, representantes, pessoas ligadas ao staff de Kaique, a convite de José Boto, homem do futebol do Flamengo, estiveram no Ninho do Urubu para uma visita de cortesia, mas já para entender o plano de carreira que o Flamengo tem para o lateral, valorização salarial, o que o Flamengo pensa caso tenha o Kaique nos próximos anos. E quem estava lá gostou muito do que ouviu. Lembrando que o Kaique já estourou o limite de jogos que tem nesse Campeonato Brasileiro, ou seja, é uma negociação que aconteceria só na próxima janela em dezembro desse ano. E o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. As negociações para renovação, elas existiram um tempo atrás, mas foram congeladas depois que o Kaique foi convocado para a pré-lista da Seleção Brasileira na última lista do Carlo Ancelotti. Então, com isso, com essa visita, com o Kaique interessando ao Flamengo, essa negociação se torna ainda mais difícil, falando de uma renovação, de uma possível renovação de contrato do Kaique com o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro teria essa janela de dezembro como última chance para fazer dinheiro com o Kaique, porque já a partir de junho do ano que vem ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Então as informações mais importantes são essas. O Kaique interessa ao Flamengo, é um pedido expresso do Leonardo Jardim e pessoas ligadas ao atleta, a convite de José Boto, estiveram no Ninho do Urubu para ouvir o que o Flamengo pensa como plano de carreira para o jovem jogador, e foi uma conversa, pelo que eu vi, tida como muito positiva. As pessoas que estiveram lá gostaram do que ouviram, ficaram seduzidos com esse interesse do Flamengo. Então, com tudo isso, essa renovação do Kaique com o Cruzeiro se torna ainda mais distante, mas lembrando que essa negociação só aconteceria em dezembro de 2026, mas é algo que está muito quente. Para fechar de Cruzeiro, já falamos aí do Igor Júlio, agora informação sobre o Kaique, lateral esquerdo, inclusive mais um presente na lista, pré-lista de 55 para a Copa do Mundo. Não vai estar, enfim, muito provavelmente não vai estar na lista de 26, mas é uma opção, está entre os 55. O Kaique ele tem contrato com o Cruzeiro somente até dezembro de 2027. E quando eu digo apenas, é porque ele terminará o ano faltando somente um ano de contrato a mais. E isso é sempre um risco nos clubes. Deixar para renovar no último ano de contrato quase sempre dá zebra, quase sempre dá problema. Geralmente você mais perde do que ganha o jogador nesse momento. Não à toa, as conversas para renovação de contrato com o Kaique não estão positivas, não são positivas. Por conta desses obstáculos, o Cruzeiro começou a olhar para fora, começou a pensar o seguinte: mais vale eu vender o jogador no meio do ano do que continuar empurrando e ter a chance de perdê-lo de graça daqui a um tempo, ainda mais agora no momento de valorização. O Kaique é titular e está na lista pré-lista de 55 do Ancelotti. Então já há interessados e conversas com clubes do futebol europeu.
Ou seja, o Kaique está no mercado. Se chegar uma boa proposta para o Cruzeiro no meio do ano, o Kaique será negociado, não por falta de vontade do Cruzeiro em mantê-lo, pelo contrário, o Cruzeiro quer, mas como tem sido muito difícil, prefere vender do que correr o risco de perder de graça no futuro. E também por isso, reforça a informação que trouxemos ontem, a busca do Cruzeiro por um lateral mais experiente, com mais rodagem, entre eles um dos nomes que estão ali na agenda do Cruzeiro é o do Wendel, lateral esquerdo do São Paulo, que foi rival do Arthur Jorge no futebol português, tempos de Porto contra o Braga, é um dos nomes, mas acho que o Hernan, porque eu não acompanhei, enfim, estava ocupado ontem com outras questões, tenho certeza que o Hernan explicou por que é muito difícil, está perto de completar 12 jogos, o São Paulo não libertaria assim tão facilmente numa questão financeira, mas o Wendel é uma opção, o Cruzeiro busca de fato um lateral esquerdo de peso, ou pelo menos com currículo e experiência, porque caminha para perder o Kaique para o futebol europeu. Então, o Caramujo, eu conversei durante as últimas horas aí com algumas pessoas. Primeiro, não teve nenhum avanço importante numa renovação do Kaique. Ele tem mais 1 ano e 7 meses de contrato até o final de 2027. O que se espera agora, é difícil imaginar que o Kaique vai estar na lista final do Carlo Ancelotti, né? Mas o que se espera agora são propostas que devem chegar nessa janela do meio do ano. Isso muito provavelmente vai acontecer e dependendo dos valores, claro que tem que ser um valor mais alto do que o oferecido pelo Como, pela valorização do atleta, por ir para a seleção brasileira. Então, o Cruzeiro aguarda essas propostas. Em meio a esse monte de jogo, não teve nenhuma pausa assim para chegar a conversar e negociar renovação salarial, até porque existe essa possibilidade do Kaique ser negociado no meio do ano. Chegando proposta acima do que o Como ofereceu, a possibilidade é de acontecer uma negociação para uma saída do atleta, mediante a uma boa venda. Se não acontecer, se não chegar proposta interessante, o que eu ouvi de ambos os lados é que as partes vão sentar, conversar e prorrogar o vínculo do Kaique. Tem o desejo aí do Cruzeiro de acertar uma renovação e até para se proteger. Sobre o interesse do Flamengo, para 2027, o Kaique ainda vai ter contrato, né? Vão ser só 6 meses, se ele não renovar. Só 6 meses, então ele assinaria no meio do ano. Então ele ficaria 1 ano aí sem jogar, se ele não renovar agora no meio do ano, é perder dinheiro também, né? Porque vai ter com certeza uma valorização salarial importante. Então, vamos aguardar o meio do ano agora, que vai definir tudo. Se não chegar uma proposta muito alta para uma venda, o Cruzeiro vai aí trabalhar com o staff do Kaique, com as partes, para prorrogar este vínculo aí do atleta e dar uma valorização salarial, porque enquanto não tem a valorização salarial, quem está perdendo dinheiro é ao lado do jogador, né? Então, vamos acompanhar, mas o Kaique está aí focado aqui no Cruzeiro, com quem eu conversei do entorno do atleta, e tem uma gratidão muito grande ao Cruzeiro, né? Por tudo que já viveu, formado na base, desde muito novinho. Então, vamos ver. O meio do ano agora define. Se ele não sair, é uma tendência, creio, de uma prorrogação. E agora, família, tô encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!